Lembra-te de que a exibição inconveniente de hoje poderá transformar-se mais tarde em trabalho seguro do bem. Se souberes amparar as vítimas da propaganda ruidosa e desnecessária, e não te esqueças de que a migalha de agora poderá ressurgir depois na forma de um tesouro de bênçãos, se lhe apoiares o movimento nos alicerces da própria compreensão. Então é isso que eu digo, isso me tocou. Por quê? Quantas vezes eu já citei, não é? Principalmente aqueles atletas, jogadores de futebol, como eles fazem aquela caridade exibicionista, né? Então, às vezes, a gente está fazendo uma crítica e, olha, como diz hoje em dia, veio me dar nos dedos, né? Que a exibição inconveniente dessas pessoas, ela é uma caridade também, e que mais tarde ele vai se transformar num trabalho maior no bem, não é? Então, nós não sabemos amparar essas vítimas da propaganda, que são essas pessoas que alardeiam a sua caridade, né? E muitas vezes nós criticamos. Estou falando isso por mim. Quantas vezes eu já critiquei, né? E aí, de repente, E aí a gente vê há 30 anos estudando a doutrina dos espíritos, sempre com essa ideia da caridade ruidosa, tecendo críticas, enfim, até mesmo muitas vezes condenando. E agora vem essa mensagem aqui para corrigir, para redirecionar o meu pensamento, né? Que a caridade ruidosa também vai se transformar mais tarde num trabalho no bem grandioso, não é? Quem sabe essas pessoas que estão fazendo essa caridade hoje propagandeada e ruidosa estão já treinando, praticando, né? A caridade maior. Esse é o princípio para eles. Então, eu então eu vejo assim que quantas vezes eu critiquei isso e eu estava equivocado, né? Quando a gente vai aí eu estou alardeando aquilo que eu julgo equívoco no outro e que não é, né? A pessoa está nesse aprendizado dela também, nesse estágio de aprendizado ela, fazendo essa propaganda da caridade que ela está fazendo. Inclusive, é interessante, eu vou colocar aqui, esse aqui eu fui encontrar, eu encontrei essa mensagem lá no livro Alma e Luz, do Chico Xavier e do Emmanuel, como o Emmanuel nos traz, assim, mensagens muito profundas, né? Aí eu fui olhar, estudar mais a fundo essa mensagem do Emmanuel, e claro que eu vou trazer nas minhas palavras, não na deles, né? Ele tem um palavreado mais rebuscado, mais profundo, né? E ele diz assim que nós não devemos censurar o companheiro que está despertando para a caridade, que é esse caso que eu estava citando, né? E eu estava censurando. E ele cita assim que é interessante, que o próprio dia, ele não acorda de vez. Ele primeiro vai surgindo os tons avermelhados no céu, e vão chegando com a aurora, e logo em seguida, assim, pequenos riscos de claridade vão aparecendo no céu para aqueles que já viram o amanhecer, né? E muito depois surge o sol do alvorecer. Então, e aqui ele está se referindo a quem está começando na caridade, né? Então, ele diz assim, nós não devemos também desencorajar o leve impulso desses irmãos, né? Que nós fazendo isso é o mesmo que sufocar uma semente que vai se multiplicar no caminho, que vai ser a base do nosso pão. E ele diz também que se entendemos que a vaidade, a virtude do semelhante, devemos os ensinar com o nosso próprio exemplo de tolerância, que o socorro fraterno pede silêncio e discrição. Nesse caso, nós, né? Nós não estamos nós praticando a caridade quando alardeamos isso. E ele diz também que se aos nossos olhos alguém dá pouco do muito que parece ter, devemos auxiliar com a nossa simpatia e a nossa prece. Devemos orar, então, por essas pessoas, se julgamos que estão alardeando a caridade que estão fazendo, né? Então,
para que essa pessoa também se afeiçoe com o coração à caridade que ela está praticando e que vai praticar. Antes, então, o bem que fizermos, devemos fazer o quanto pudermos, diz Emmanuel, para que o bem, mesmo pequeno, se faça junto de todos o bem maior. Palavras de Emmanuel. Não devemos, então, segundo Emmanuel, sequer admitir reprovar a caridade que alguém se decida a fazer. Meu Deus, quantas vezes eu reprovei. Porque à frente do Cristo, somos todos depositários das riquezas da vida eterna. E só pelo entendimento do amor, com o trabalho do amor funcionando no auxílio a ricos e pobres, cultos e ignorantes, justos e injustos, é que chegaremos a acender a luz da mente purificada para a exaltação de uma terra melhor. Então vejam que ensinamento nos traz Emmanuel, né? E eu fiquei assim com a consciência bem pesada de quantas vezes já me equivoquei, né? Quando essa mensagem, que eu li essa mensagem assim, é para mim, meu Deus. Então, nós estamos sempre corrigindo a nossa rota, né? Nós estamos em aprendizado, como ele diz aqui na mensagem. Todos somos aprendizes ainda. Então, devemos estar sempre nos corrigindo e nos melhorando. Olha que mensagem maravilhosa do Emmanuel, e como me caiu como uma luva, como diz o ditado, né? Depois eu estava me autoanalisando, fazendo uma análise sobre mim mesmo. Meu Deus, quantas vezes eu me equivoquei nesse sentido, né? Espero não me equivocar mais, porque agora eu conheci a verdade através de Emmanuel, né? Então, pessoal, nossa mensagem hoje era essa. Alguém gostaria de algum comentário também a respeito dela? Eu Você achei falou, uma mensagem linda e maravilhosa e elucidativa. Seu Edgar. você falou, né, você desmotiva a pessoa que está fazendo a caridade, por mais pequena que ela seja, desmotiva ela, não vai fazer mais, né? É verdade, Desmotivando ela. E também, um pedacinho, voltando no parágrafo da fé, você mesmo citou isso aí, a fé raciocinada, né? Também a fé, não aquela fé, a fé da esperança, né? A esperança, não do verbo, a esperança do verbo esperançar, não do verbo acomodar, né? é verdade, né, Edgar? Olha, eu achei de uma profundidade essa mensagem. Kátia, pode falar, Kátia. É, a respeito dessa questão, né, da pessoa fazer caridade e tornar isso público, né, eh, eu sempre procuro ver uma ponta positiva das coisas, né, por mais bárbara que a coisa seja, eu sempre procuro ver um objetivo naquilo, ver uma razão positiva, um fundo positivo. E eu penso que mesmo a pessoa quando ela, eh, quer aparecer, quando ela quer, tornar público o que a caridade, o bem que está fazendo, ainda que haja uma intenção, não tão divina, né, da pessoa, mas eu penso que sempre ela pode influenciar alguém, sabe? Alguém pode, se espelhar naquilo ali e também fazer alguma coisa, pequena que seja, mas que possa fazer. Então eu sempre vejo dessa forma. Vai tocar o coração de alguém de uma forma muito positiva, né. Se essa atitude que não é muito correta, que talvez não seja muito reta, sempre vai tocar alguém. E se tocar uma pessoa, já está de bom tamanho, né. Eu sempre procuro pensar assim, né. E sobre essa questão que tu colocaste, Daniel, de que, eh, a mensagem te encontra, né, na semana passada, na segunda-feira,
no meu trabalho lá no núcleo, nós sempre fazemos uma abertura, né, uma oração de abertura, coisa e tal. E sempre é lido um trecho do evangelho que se abre aleatoriamente, tem umas mensagens lá marcadas e a gente lê, e depois uma mensagem do minuto de sabedoria. E eu peguei o evangelho para ler a mensagem, e qual foi a mensagem? A parábola da figueira seca. Exatamente a mensagem que a gente tinha trabalhado na semana anterior, né. Aí eu pensei assim: "Opa, isso quer dizer alguma coisa. Eu vou ter que ler essa parábola de novo, eu vou ter que estudar de novo, porque alguma coisa eu tenho que fazer em relação a isso, né. O que é que eu estou deixando de fazer, né". Então era só para colocar essa situação. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. É verdade, tudo que se repete, né, é porque nós temos ainda que melhorar nesse sentido. Por isso as repetições. E o que é interessante, né, a gente estuda, 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 e, e nem no meu caso, depois de 30 anos estudando, de repente eu entendi algo que lá, quando eu estudei no passado, eu não entendi, né? Quando eu estudar mais adiante no futuro, com certeza a minha visão vai modificar novamente, né? Nós vamos melhorando, vamos aprimorando, e assim a gente vê no Evangelho. Cada tema vai se ligando àquele que a gente já estudou, e vai aprofundando, vai aprimorando, e assim melhora o nosso entendimento. E assim somos nós estudando, né? Alguém gostaria de mais algum comentário a respeito do Evangelho, da nossa mensagem? Muito bem, pessoal. Então, vamos seguir adiante. Vocês lembram que nos encontros passados nós estávamos vendo sobre Kardec, sobre a missão de Kardec, tudo o que aconteceu nesse período antes e durante a codificação, né? Como Kardec foi despertado para essa codificação, como foi mostrado a Kardec sobre a sua missão, sobre vários pontos, né? Nós já tínhamos estudado o preparativo de antes dessa introdução de Kardec ao mundo espiritual, né? O estudo do mundo espiritual. E agora nós vamos, então, continuando ainda no programa fundamental do módulo 2, a codificação espírita. Hoje nós vamos iniciar o roteiro 3, metodologia e critérios utilizados na codificação espírita. Então, aqui, Kardec já adentrou, vamos dizer assim, mais profundamente no estudo dos espíritos, né? E preparando a codificação. Nós vamos ver o método que ele utilizou para codificar o que a gente já comentou, assim, as mensagens, não só aquelas que as médiuns traziam diante de Kardec, mas do mundo inteiro que chegava até Kardec, quando ele teve que selecionar, ver aquelas que realmente tinham valor doutrinário, que traziam ensinamento, e separar as que não. E imaginem, assim, dessa infinidade de correspondência a respeito dessa parte espiritual que ele recebia, quanto ele tinha que descartar, assim, por não ser aquelas mensagens trazidas que realmente iam trazer um conteúdo para a codificação, né? Então foi um trabalho, se a gente analisar, gigantesco, porque não existia nada na época que pudesse dar uma direção para Kardec, né? Ele, com a sua inteligência, com a sua sagacidade, com o seu treinamento em pedagogia, antes com Pestalozzi, para poder organizar toda essa montanha de informação que chegou até ele, né? Além dos médiums, mas o que veio já escrito a ele. E nós, vendo naquele filme do Kardec, né, como chegava, claro, ali não mostra quase nada do que aconteceu realmente, mas a gente via ali as correspondências, muita noite, à luz do lampião, da vela, ele
lendo toda essa correspondência e separando, né? Claro que nisso ele teve uma ajuda fenomenal de quem? Da sua companheira, né? Sua esposa, a Madame Amélie Gabriele Boldet, né? Então, Allan Kardec, como se sabe, não era um cientista no sentido profissional, de especialista nesse ou naquele ramo da ciência, mas tinha cultura científica, espírito científico, o que é isso? E analisar com critério científico tudo que ele recebia. Então, a propósito desse assunto, o escritor e jornalista espírita Deolindo Amorim, num de seus artigos dedicados ao codificador, ele assim se expressa. Eu acho que vocês já ouviram falar no Deolindo Amorim, né? Ele é conhecido. O Deolindo Amorim, ele é um brasileiro, ele nasceu na Bahia. Eu fui pesquisar lá sobre ele, claro que eu estou falando que eu pesquisei, né? Ele nasceu em 1908 na Bahia e desencarnou no Rio de Janeiro em 1989, no Rio de Janeiro. Ele nasceu numa família católica, né? Mas ele logo se converteu ao protestantismo pela Igreja Presbiteriana da Bahia nos anos lá de 1925, 1926. E os seus trabalhos foram sempre sobre temas evangélicos. Já aos 17 anos, bem jovenzinho, ele começou a dissertar sobre temas evangélicos, né? Depois ele se tornou agnóstico, mas as dúvidas e depressões que chegaram até ele, vamos dizer assim, que estavam sempre presentes na sua vida, fizeram com que então, em 1935, ao ser convidado por um amigo, ele foi assistir uma reunião no centro espírita, no Rio de Janeiro, chamado Jorge Niemeyer, onde ele morava já, no Rio, né? Ele não só gostou da palestra e dos conceitos que ali foram trazidos nessa palestra, como ele se tornou, então, um frequentador assíduo dessa casa espírita. Passou, então, mais adiante a estudar as obras básicas, e na primeira eleição que teve na casa, realizada, então, após ele ter se convertido e passado a estudar, ele foi eleito secretário da entidade. E ele escreveu vários livros relacionados à doutrina espírita, entre eles o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, criminologia, Espiritismo e criminologia, africanismo, espiritismo, ideias e reminiscências espíritas, o espiritismo e os problemas humanos, o espiritismo à luz da crítica, grande data espírita, Allan Kardec, o homem, a época, o meio, as influências, a missão e o pensamento, e a missão. Aí tem mais um que é o pensamento filosófico de Leon Denis. E Deolindo Amorim, ele foi escritor e jornalista espírita. Ele foi o jornalista, escritor espírita brasileiro, ele foi o mais difundido no exterior, Deolindo Amorim. Então, seguindo o que disse, então, como se expressa Deolindo Amorim, num de seus artigos, né, dedicados ao codificador, ele diz assim: Allan Kardec revela-se em tudo e por tudo, um homem de espírito científico pela sua própria natureza. Todas as condições indispensáveis ao espírito científico nele estão, sem tirar nem pôr. Como diz o jargão habitual, em primeiro lugar, a serenidade com que encarou os fatos mediúnicos, com equilíbrio imperturbável. Nós vimos nos nossos encontros anteriores, né, quando ele chegou para assistir, convidado pelo seu amigo Fortier, né, na casa da Amélie Plena Maison,
a primeira sessão mediúnica que ele assiste sobre as mesas falantes, né? Em que as mesas girantes, em que a mesa respondia os questionamentos, batendo com o pé no chão, a mesa flutuava e batia. Esse espírito científico do Allan Kardec fez com que ele, então, por dedução lógica, disse que uma mesa, como ele mesmo se refere, nós vimos no nosso encontros passados, uma mesa não tem cérebro. Ou era efeito de magnetismo, ou então uma inteligência por trás daquelas manifestações existiam, né? Então, ele encarou esses fatos mediúnicos com um equilíbrio, sem negar nem afirmar, a prioristicamente, em segundo lugar, o domínio próprio, a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. Em terceiro lugar, o cuidado na seleção das comunicações. Então, era isso que a gente estava comentando antes. O cuidado que ele teve em selecionar essas milhares de comunicações em que ele participou e chegaram através de correspondências, né? E, em quarto lugar, a prudência nas declarações, sempre com a preocupação de evitar divulgação precipitada de fatos ainda não de todos examinados e comprovados. Então, vejo que Kardec, nas próprias palavras do Deolindo de Amorim, teve, então, esse cuidado, essa prudência de só realmente divulgar aquilo em que ele teve certeza depois de examinar de uma forma científica muito séria. E, em quinto lugar, finalmente, a humildade, que é também uma condição do espírito científico, interessado na procura da verdade antes e acima de tudo. Então vejam que o que falta normalmente aos nossos cientistas humanos encarnados, não é? É essa falta de humildade que Kardec tinha. Quando já nos julgamos deuses, né, que produzimos tantas coisas através da ciência, vemos tantas coisas, e nos falta essa humildade de admitir por que hoje em dia até já está bem modificado isso. Mas por que a ciência não admitia o espiritismo? Porque o homem, no orgulho que o atingia, achava que a ciência ia até aquele ponto. Vocês lembram do Charles Darwin, né? Ele chegou a um ponto em que ele questionou que ali tinha um elo perdido, a evolução do ser humano, né? Que chegou a um ponto, como que o homem descende do macaco? E onde é que está esse elo do animal pominal? Aí nós vamos lá num livro, eu li ele há muitos anos, chamado Exilados de Capela, do Edgar Armond. Ele não é um livro psicografado, ele é um livro intuído, onde os espíritos dizem que a transformação do princípio inteligente, a individualização desse princípio se processa fora da Terra. E que os espíritos, não nos explicam ainda, porque nós não teríamos condições de entender. Então, esse elo perdido, essa transição de um estágio para outro, ainda não temos condições de entender, por isso os espíritos não nos trazem. E nós ficamos que existe essa transição, mas como ela é feita, ainda não nos é dado a entender pela nossa ainda incapacidade intelectual, mas que um dia saberemos, com certeza. E é aí que se encontra o elo perdido, que a ciência não consegue ainda entender. Mas hoje, com já esse entendimento metafísico da ciência, já há um melhor entendimento. E com certeza, a ciência já está comprovando o espiritismo, porque eles têm que trabalhar juntos, trabalhar unidos, né? O espiritismo não veio para combater a ciência, veio para trabalhar junto, unido com a ciência. Então, isso foi o que disse Deolindo de Amorim. Então, foi esse espírito científico que o secundou todo o tempo,
no cumprimento da sua missão de codificador da doutrina espírita. Então, ele precisava desse critério científico e humildade para poder codificar a doutrina de uma forma como ele codificou, né, para que pudéssemos entendê-la, e também de uma forma organizada, pedagogicamente, né? Então, o espiritismo e a ciência. Mas voltando complementando a parte científica, os cientistas humanos, no seu orgulho, como já sabedores de tudo, sem entender essa ligação ciência-metafísica, nós vamos lá ver em 1869, 70, quando William Crookes, um renomado cientista inglês, tomou a frente para desmascarar a doutrina espírita como cientista. E ele já era membro da Academia de Ciências inglesa, inclusive foi condecorado cavaleiro pela Rainha Vitória na época, né? E ele esteve 5 anos estudando cientificamente as manifestações espíritas. Quando, então, uma médium se apresentou a ele, uma menina de 15 anos chamada Florence Elisa Cook, e também um espírito chamado Kate King, que se dispôs, através das manifestações e materializações, ser estudada por William Crookes, que, inclusive, após a materialização desse espírito, ele a tocou, ele a enlaçou. Então, durante esses 5 anos, ele estudou e, no final desse estudo, ele se declarou espírita. Então, ele teve uma profunda humildade de ter entrado para desmascarar a doutrina dos espíritos e se tornar espírita no final, quando então ele entendeu sobre as manifestações. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, algum questionamento? Por favor, fiquem bem à vontade. Todos tranquilos? Muito bem. Então, como chegamos ao nosso horário, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Eu vou pedir, então, para a Gorete fazer a nossa prece. Antes da prece, Gorete, Sim. eu gostaria de convidar para fazer o nosso evangelho da próxima semana. Marilza, tu pode fazer, Marilza? Posso sim. Vai ser, então, o capítulo 19 ainda, a fé transporta montanhas. Vai ser a fé divina e a fé humana. Vai ser o versículo 12. Esse é o último versículo do capítulo, no capítulo 19. Né? Após isso, nós vamos entrar no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E após 3 anos, estamos começando a chegar ao final do nosso estudo do Evangelho. Com muita alegria e muita felicidade. Bom, Gorete, te passo então para fazer a nossa prece final. Obrigada. Então, meus amigos, nós vamos nesse momento rogar ao nosso amado Mestre Jesus as bênçãos da hora, agradecendo pelo estudo, por podermos participar, por termos esse entendimento em torno das verdades consoladoras que o Mestre nos trouxe e nos deixou através também do Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. Que Jesus ampare a cada um dos irmãos, aos seus familiares. Rogamos também por aquelas almas tristes, desprovidas de fé e de esperança, que se encontram nas zonas
de sofrimento. Também pelos irmãos que neste momento estão nos hospitais, por seus pacientes, seus médicos, atendentes, socorristas, enfim, todas aquelas criaturas que labutam em benefício daqueles seres que lá estão. Nos dois planos, trabalhadores que se dedicam, superando suas próprias dores. Que o Pai os ampare a todos nós e que possamos nesta noite, em outras esferas, ainda que humildemente, continuar contribuindo para que o bem se faça, para que a fé se eleve nos corações de todos nós e dos nossos irmãos em humanidade. Que assim seja. Deus abençoe.